Bom dia, meus irmãos, como que vocês estão? Que hoje seja um dia abençoado, que o Senhor cuide de nós, né? E para a gente poder refletir no nosso devocional, eu quero ler com você 2 versículos que está lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu quero trazer uma reflexão em cima do versículo 2, mas a gente vai ler o 1 e o 2 para a gente poder ter contexto, tá bom? Então diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que eu quis trazer essa reflexão em cima desse versículo? Porque quando a gente fala de lei, se a gente for pegar um exemplo da nossa sociedade civil, a gente sempre liga a lei àquilo que é proibido de fazer, né? E a gente tem ali as penalidades, se caso essa lei ela for infringida, as consequências que cada pessoa vai sofrer por ter infringido essa lei. Então, quando a gente fala de lei, a gente nunca remete o nosso pensamento e as nossas emoções a algo que seja bom, ou que gere amor, ou que a gente tenha prazer em cumprir. A gente sempre liga a uma regra necessária para se ter uma vida em sociedade, para que haja limites e tudo mais. Porém, quando a gente fala da lei do Senhor, nós precisamos entender que um dos primeiros mandamentos, né, da nossa fé é amar o nosso Deus acima de todas as coisas. Então, quando a gente remete a palavra lei, né, as instruções do nosso Deus, a gente está levando isso para um lado um pouco mais profundo, porque é impossível a gente, enquanto servos de Deus, a gente conseguir amar a lei do Senhor se antes a gente não amar o dono da lei, se a gente antes não amar o criador da lei. É por isso que o nosso coração ele sempre vai ter dificuldade em se dobrar diante de algo que ele não veja nexo, ou até mesmo que ele não tenha convicções que sejam totalmente assim plausíveis para que ele se porte de certa maneira. O que nos faz ter essa dificuldade de enxergar, né? Por que a gente tem essa dificuldade de enxergar amor no cumprimento da lei de Deus, nos princípios da lei do Senhor e tudo mais? Isso vem de algo muito mais profundo do que a gente imagina. A nossa própria forma de enxergar igreja, né? É algo que já vem deturpando essa imagem do evangelho, porque quando a gente vai à igreja, por exemplo, aos domingos, né, pela manhã, é como se a gente tivesse, não estou generalizando, né, mas é como se a maioria das pessoas tivesse a mentalidade de que elas estão indo para os braços da mãe depois de ter sofrido uma queda. Né? Quando a criança, por exemplo, ela sofre, ela rala o joelho, ela cai, a primeira coisa que ela procura, né, os braços do pai ou braços da mãe para poder encontrar consolo, conforto. E uma das coisas que a gente precisa entender é que essa mentalidade, justamente essa mentalidade de ter a igreja como uma resolutora de problemas ou até mesmo como aquela que vai dar o consolo necessário para aquilo que a gente está passando, é uma maneira muito errada de enxergar o que é igreja. Porque quando a gente se reúne como igreja, para comunhão dos santos, que somos nós, né, para o crescimento, para que a gente compartilhe da vida do outro, dos defeitos do outro, para que a gente aprenda a suportar uns aos outros em amor, com as nossas diferenças, com as nossas dificuldades, para que a gente possa aprender, né, com os defeitos do outro, com os problemas do outro, com as conquistas do outro. Então, por isso que a vida em comunhão no Evangelho ela é extremamente necessária, e não tem como a gente ser um cristão e não ter comunhão com os irmãos, né? Então, quando a gente pensa que a igreja, né, o relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos, o amor a Deus, ele é mais um consolo para mim do que propriamente a essência daquilo que eu tenho que enxergar, que deveria ser o entendimento daquilo que Jesus fez por mim e daquilo que eu posso
fazer com que outras pessoas enxergam que é o sacrifício do Senhor na cruz, que deu a sua vida por amor de nós, que resolveu o nosso problema com a eternidade, e que ali, a partir de em diante, a gente adora o Senhor e ama o Senhor e vive de uma maneira onde a gente ame a sua lei, porque a gente entende aquilo que foi feito por cada um de nós. Enquanto a nossa percepção de igreja não mudar, a gente vai ter muita dificuldade de amar a lei do Senhor, né? Então a gente está vivendo um tempo em que a religião ela serve de consolo, né? Porque a gente está agarrado no culto procurando a nossa própria paz. A gente está agarrado na igreja procurando a nossa paz interna. A gente quer relaxar, a gente quer de alguma forma que Deus nos acaricie a cabeça, né? A gente quer consolo, paz de espírito, paz no coração, paz na alma. E isso é o que fez o evangelho se tornar uma religião, né? Então a gente precisa entender que, de acordo com a palavra de Deus, deveria haver um povo de Deus, né? Um povo chamado pelo Senhor, submetido ao Senhor, submetido por Deus a uma experiência espiritual com Deus, né? Uma experiência muito mais profunda, e não alguém que procura algo em si mesmo, um consolo a si mesmo, porque esse tipo de mentalidade nos faz enxergar que nós estamos indo à igreja adorar a nós mesmos, né? Procurar lamber as nossas feridas, né? De alguma forma encontrar esse conforto. Não que o Senhor ele não vai nos confortar, nos consolar, ser esperança para a gente em dias de adversidades, ou quando a gente estiver enfrentando problemas. É justamente no Senhor, na igreja, na comunhão com os irmãos, que a gente tem que procurar essa cura, né? Em Deus, esse consolo. Mas a grande questão é que o evangelho ele não é só isso, né? Então a gente não tem como pautar uma vida congregacional, uma vida inteira de caminhada com o evangelho somente com esse pensamento. Quando a gente amadurece, né, a nossa forma de enxergar o Senhor, de encontrar prazer no Senhor, amar a lei do Senhor e nela meditar e nela gastar a nossa vida, a gente entende que essa mentalidade é que nos vai levar a uma fé madura diante de Deus, né, que vai fazer com que a gente aprenda a caminhar no caminho da verdade, no caminho das Escrituras, produzindo um fruto justo do Filho de Deus em nós, né, independentemente das condições em que a gente estiver vivendo. Então é errado quando a gente tem a mentalidade, né, que a gente recebe glória, bênção, fruto do Espírito ou algum outro tipo de benefício do Senhor através de um atalho ou através de uma mera consciência, como nós falamos no devocional de ontem, né, como se fosse instantâneo. Não é dessa forma, né? A caminhada com Deus, o dia após dia, as decisões diárias tomadas, pautadas nos princípios do Senhor, é o que vai fazer o cultivo de tudo isso que o Senhor quer que cresça em nós. Então que a gente possa cada vez mais, né, trabalhar ao encontro da semelhança de Cristo na nossa vida diária, né? Fazendo com que a gente possa cada vez mais encontrar prazer no Senhor, amor na sua lei, e mudando a nossa mentalidade e a nossa forma de enxergar o mundo lá fora. Em nome de Jesus.